paz. Boa noite a todos. Graça e paz, povo de Deus. Vamos esperar o povo entrar, né? Hoje o Senhor me trouxe aqui para ministrar sobre Davi, sobre a caverna de Adulão. E como às vezes é necessário a gente estar diante desta caverna. Porque caverna também nos habilita no espírito a forjar o nosso caráter para ir de encontro ao propósito de Deus. Cadê o povo de Deus? Quem for entrando vai falando boa noite, graça e paz. Quem está conosco hoje? Boa noite, povo. Hoje eu tô sozinha, não tem fundo musical, meu marido não tá aqui, daqui a pouco ele chega. E as coisas vão voltando ao normal devido à pandemia. Luiz Henrique está conosco, boa noite de Biúna, Deus abençoe sua vida, Luiz Henrique. Cadê o povo? O povo tá desanimado. Quem mais está conosco? Então eu vou falando a respeito de Davi. Davi, ele foi ungido rei de Israel. Mesmo tendo um rei vivo, o Senhor recusou um rei maldoso e ungiu Davi. E eu vou falar especificamente sobre a caverna de Adulão. E as escrituras sagradas narram que Davi ele estava sendo perseguido por Saul, porque Saul sabia os projetos de Deus na vida de Davi, e Saul sendo o rei estabelecido por Deus, ungido por Deus, mas recusado por Deus, ele começou a perseguir Davi por causa do seu reinado. E o Senhor me trouxe aqui hoje para ministrar exatamente sobre perseguições. Quantas das vezes dentro daquilo que o Senhor coloca na nossa vida para fazer, como escolha do Pai, como projeto de Deus, a gente é perseguido nessa terra. Só que o Senhor me trouxe hoje aqui como uma boca profética, dizendo que se estão te perseguindo, é porque as coisas vão acontecer, é porque as coisas estão fluindo, é porque o seu adversário já enxergou em você um potencial que o próprio Deus colocou. E quando ele é um potencial da parte do Senhor, eu quero que você entenda que qualquer estratégia humana, que qualquer estratégia maligna não tem poder de impedir o projeto de Deus na sua vida. Deus abençoe Juliana, que está conosco, Tayla, a Kátia Pires, minha amiga, boa noite, Deus abençoe. Então, quando as perseguições vêm, eu quero que você entenda que Deus também forja caráter nas perseguições. Sabe por quê? Porque a gente amadurece quando a gente é perseguido. Porque também a gente vai para os pés do Senhor, porque tem livramentos que só vêm da parte dele e que não adianta a gente colocar em prática a nossa estratégia humana. Só que quando Deus quer dar uma estratégia do céu, ele começa a validar aquilo que está na eternidade e ele revela para você quem você é, ele revela para os seus adversários quem é você também. E eu vou ler aqui nas escrituras sagradas, no livro de 1 Reis 22, está conosco também Wanda Afonso e Rafaela Rodrigues. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Então diz assim: Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviu seus irmãos e a sua casa e o seu pai desceram ali. E ajuntou-se com ele homens que se achavam em apertos, homens que eram endividados e todos os homens de espírito desgostoso. E ele se fez chefe e eram uns 400 homens. Amém? Eu quero que você entenda que Davi, ele fugiu da mão de Saul. Porque Saul era o rei recusado da parte de Deus. Eu quero que você entenda que o importante não é o começo.
é como as coisas terminam. Para dar uma pincelada para chegar em Davi, eu vou falar de Saul. Saul, ele foi ungido rei pelo profeta Samuel, só que quando ele foi ungido rei, ele era o primeiro rei de Israel, ungido da parte do Senhor. Foi Deus que levantou Saul, não foi o homem. Só que quando Deus levanta alguém e esse alguém foge dos propósitos de Deus, o Senhor muda os planos. O Senhor muda as coordenâncias, o Senhor muda as estratégias. Porque quando o Senhor separou Saul para reinar Israel, Saul era um homem que existia dentro dele coisas que agradavam a Deus. Por isso que eu falo que o importante não é o começo, o importante é o fim das coisas. Só que no passar do tempo, Saul se mostrou vaidoso, Saul se mostrou maldoso, orgulhoso por aquilo que Deus fez na vida dele, tendo ungido ele rei. Então toda pessoa maldosa, presunçosa, orgulhosa, arrogante, mesmo sendo ungida por Deus, o Senhor pode recusar essa liderança. Foi exatamente isso que aconteceu no reinado de Saul. Saul, ungido rei de Deus, mas recusado por Senhor, por causa que o Senhor enxergou nele característica que ele não agradava nele. E quando ele é recusado por Deus, o Senhor levanta um que ninguém dava nada, que ninguém conhecia. Só que o Senhor conhece. E o Senhor é especialista em investir em pessoas que ninguém dá nada. O Senhor é aquele especialista de extrair da vida daqueles que Ele ama e escolhe coisas preciosas. Haja vista que nas Escrituras Sagradas está escrito assim, que o Senhor guarda tesouros em vasos. Esses vasos somos nós. E dentro de nós existem tesouros escondidos que o próprio Deus escondeu. Davi estava guardado lá nas malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai. Só que existia característica nele que agradava a Deus. Tanto é que, se você observar, o único nas Escrituras Sagradas que carrega o nome segundo o coração de Deus era Davi, um homem segundo o coração de Deus. E Davi trabalhando nas malhadas, excluído da sociedade, excluído até do seu convívio familiar. Esse era aquele que Deus deu tudo por ele. E as Escrituras narram que o Senhor separou ele. E enviou o profeta Samuel na casa dele, falando que Deus tinha escolhido um novo rei para Israel. Só que nessa ocasião, Saul reinava Israel. E as Escrituras narram que Samuel foi na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos. Ele já era desprezado até mesmo dentro da sua família. Quantas das vezes a gente é desprezado dentro da família? Quantas das vezes a gente é desprezado dentro da empresa, dentro da sociedade? Porque nós vivemos numa sociedade materialista, que as pessoas valem aquilo que elas aparentam diante dos olhos humanos. Mas eu quero que você entenda que diante dos olhos humanos você pode ter uma aparência que não agrada a ninguém e que ninguém dá nada, mas Deus dá tudo por você. Era exatamente isso que Deus queria mostrar para o povo de Israel. Porque Davi era um menino que aparentemente era frágil, pequeno, mas ele era um homem muito valente e guerreiro. Porque ele cuidava das pequenas ovelhas do seu pai com muita integridade e com muita ousadia. E o Senhor buscava alguém assim. O Senhor busca pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque ele diz que ele confunde os sábios, que ele confunde os entendidos, que ele confunde aqueles que pensam que são. Era exatamente isso que Davi estava vivenciando. Ele estava confundindo aqueles que acham que são. E aqueles que acham que são, às vezes pode ser um recusado por Deus.
como Saul. Saul se achava que era, se colocava como que era, mas diante dos olhos de Deus ele já tinha sido recusado. Sabe por quê? Porque o caráter dele foi revelado no poder. Você quer descobrir quem é alguém? Se ela é de fato uma pessoa verdadeira e genuína, nascido de Deus, dá poder para ela. Dá poder para ela que ela vai revelar quem ela é. Foi exatamente o que aconteceu com Saul. O poder de Saul revelou o caráter maldoso, o caráter ruim que tinha dentro dele. Foi só ele sentir esse rei, ele demonstrou a malignidade que já estava dentro dele. E que o próprio Deus pôde observar isso. E as Escrituras Sagradas narram que Davi resolve fugir do palácio para não morrer na mão de Saul. Quantas das vezes a gente foge dos adversários para não morrer na mão deles, porque a gente entende que hoje a posição que ele ocupa é uma posição que o próprio Deus colocou. Mas existe uma verdade por trás disso. Porque quando Deus coloca alguém e esse alguém se levanta com uma autoridade maligna, com uma autoridade autoritária de ferir, de perseguir, de ter estratégia de matar, o Senhor também revela que melhor é fugir para a caverna de Adulão do que você ir contra uma autoridade dessa. Porque o Senhor também diz que é Ele quem trabalha para colocar diante das nossas mãos os nossos adversários. E é Ele que ministra na nossa vida para a gente não confrontar tais pessoas. Se você sofre dentro de uma empresa por causa de uma liderança autoritária, se você sofre dentro da sua casa por causa de um relacionamento abusivo, pode ter certeza que o próprio Deus vai providenciar o escape para você e é Ele que vai colocar a mão nessas pessoas. Porque a nossa mão não deve ser feita de justiça. As Escrituras Sagradas narram que nós somos comparados como trapos de imundícia quando a gente quer exercer autoridade e justiça. Mas também diz as Escrituras Sagradas, o Senhor disse que minha é a justiça. Então a justiça que Davi estava esperando não era a justiça de uma autoridade da parte dele, porque ele já era ungido rei. Era uma justiça da parte de Deus. Ele não queria se igualar ao seu inimigo. Quando você vai diante do seu adversário, da mesma forma que ele te agrediu e você rebate da mesma forma, você se compara com ele a um nível de pé de igualdade. E era exatamente isso que Davi não queria. Ele não queria ter essa malignidade dentro dele. Ele pensava assim, você, Saul, eu te respeito como rei de Israel. Mesmo você querendo me matar, mesmo você me afrontando, mesmo eu sendo ungido de Deus. E depois você vai descobrir que essa perseguição nada mais é do que pura inveja daquilo que Deus colocou na vida de Davi. Sabe por que as pessoas te perseguem? Porque elas enxergam em você algo que Deus colocou em você e que elas não têm. Que elas não têm. Era exatamente isso que Saul estava demonstrando. E é exatamente isso que ele fala. Ele fala, Davi, você é maior do que eu, mesmo eu sendo rei de Israel. Eu reconheço que você é maior do que eu, porque eu reconheço em você algo que Deus colocou e que eu, Saul, não tenho. Saul declara isso para Davi. Às vezes a perseguição pessoal não é porque você fez algo. Não é porque você foi de encontro às coisas que a pessoa acha, a ideologia dela, a maneira de pensar dela, não.
Às vezes ela vai de encontro a você, te confrontando, porque ela enxerga em você aquilo que ela não tem. A unção que ela não carrega. A carisma que ela não tem. Ela enxerga em você um adversário, porque ela sabe que você é mais amado, que você é mais querido. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Davi. Ele foi aclamado pelas mulheres e pelos homens. Porque quando Davi começou a se destacar no seu sistema militar de guerrear, com uma estratégia que o próprio Deus deu para ele, ele se destacou. Ele se destacou de tal ponto que as mulheres cantavam, elogiavam Davi. E tem pessoas que não estão preparadas para ver você sendo elogiada. Tem pessoas que não estão preparadas para ver você alcançando lugares que ela ainda não alcançou. E você pode se perguntar, como pode uma pessoa ter inveja de mim, justo eu que sou simples e às vezes tenho menos recurso do que ela? É exatamente o contexto de Davi. Alguns poderiam perguntar, como pode o rei de Israel, perseguir Davi? Davi é só um homem. Davi não tem posses. Davi, ele foi ser abrigado numa caverna. Ele literalmente fugiu do palácio que ele morava. No palácio com Saul antes de ser perseguido. Ele preferiu fugir. Porque ele ia acabar morrendo na mão de Saul. Só que eu quero que você entenda que o projeto de Deus não morre na mão do adversário. O projeto de Deus não morre na mão dos adversários. Pelo contrário, nessa perseguição, Davi, ele foi se abrigar numa caverna. E as escrituras sagradas narram que quando ele foge de Saul e vai se abrigar nessa caverna, aparece 400 homens. E aí nasce o exército de Davi. Sabe quem eram esses 400 homens? Homens desgostosos, homens que a sociedade não dava nada, homens endividados. Mas eram exatamente esses homens que ninguém dava nada por eles, que Deus dava tudo por eles. Às vezes você olha para você e você fala, eu não tenho nada. Ninguém dá nada por mim, mas Deus dá. Deus acredita, porque quem colocou algo dentro de você foi o próprio Senhor. E Davi, escondido dentro da caverna, e chegava um a um para se alistar no sistema militar de Davi. E o verdadeiro líder é aquele que extrai de você coisas que você nem imagina que você tem. Porque as escrituras sagradas narram que esses homens eram esses marginalizados pela sociedade. Eram esses homens, alguns eram tidos como medrosos. Só que Davi, ele não enxergava segundo o olhar e a ótica humana. Ele enxergava com um olhar que o próprio Deus deu. Para muitos poderia ser homens que a sociedade não dava nada, mas para Davi era um exército. Era um exército que depois se tornou os valentes de Davi, homens com uma estratégia militar superior à do seu inimigo, que veio para afrontar eles. Quando você estiver diante de uma liderança que consegue extrair de você coisas que você nem imaginava que você tem, você está diante de um líder que vale ouro. Porque enquanto Saul desvalorizava os seus, Davi, ele extraía dos dele coisas preciosíssimas. E você vai entender que na nossa trajetória, mais vale a pena ficar do lado de pessoas que às vezes a sociedade não dá nada, mas elas vão ser instrumentos para você chegar onde Deus quer que você chegue.
para você chegar aonde o Senhor determinou. Então valorize as pessoas que Deus coloca na sua vida, ainda que diante dos olhos humanos ela parece pequena. A princípio Davi era pequeno diante de Israel. Ele estava onde? Ele estava dentro de uma caverna, escondido. Só que ali dentro ele não estava negligenciando aquilo que Deus colocou na vida dele. Pelo contrário, ele continuou trabalhando na caverna. Ele continuou tendo direção, diretrizes da parte do Senhor. Toda vez que mesmo dentro da caverna você não desiste do projeto e do sonho que Deus tem na sua vida, a princípio você pode não enxergar nada, mas Deus está preparando o lugar que você vai assumir. Foi na caverna que Deus mostrou para Davi: Davi, a caverna na sua vida é temporário, você está levantando um exército e logo você vai tomar posse do trono de Israel, porque eu te levantei rei e não foragido. Era exatamente isso que Deus estava ministrando na vida de Davi. E era exatamente isso que Davi entendia e aceitava. Davi fugiu da mão de Saul porque ele respeitava Saul. Mas ele não fugiu porque ele era um covarde. Ele fugiu porque ele não queria confrontar alguém que Deus levantou. Você não precisa debater com alguém que está vindo te massacrar. Sabe por quê? Porque Deus vai mostrar para você, para eles e para os demais quem é você. Foi exatamente isso que Deus mostrou para aqueles valentes. Sabe por que aqueles homens foram atrás de Davi? Porque eles sabiam que eles estavam diante de um homem que o Senhor tirou lá do pasto. Davi, ele não vivia com a sua família. Ele não vivia entre as pessoas. Ele vivia entre os animais. Ele cheirava animal. Ele cheirava ovelha. Só que aquele homem que ninguém dava nada, Deus deu tudo para ele. Ele foi o único que aceitou o desafio de derrubar o gigante. Nem o exército de Saul, que era confrontado, teve coragem. Nenhum dos exércitos de Saul teve coragem de lutar contra Golias. Um menino pequeno que ficava no pasto, que ninguém dava nada. Ele foi o único que aceitou o desafio. Sabe por quê? Porque ele confiava naquilo que Deus colocou dentro dele. Quando você confia naquilo que Deus coloca dentro de você, e você tem isso como uma base, como uma verdade, como um alicerce, nenhuma mentira de Satanás vai prevalecer. Mesmo com medo você vai. Porque você sabe que à medida que você for, quem vai derrubar o gigante para você vai ser Deus. Parece que a sua estratégia ela é infantil. Porque quando Davi foi diante de Golias, ele foi zombado pelo gigante. Ele falou assim: quem é você que vem com pau e pedras? Por um acaso eu sou um cachorro? Olha a fala do gigante. Só que Davi falou assim: eu vou contra você, na força do Senhor dos Exércitos. Davi, ele não estava sozinho. Ele tinha um Deus que guerreava por ele. E a estratégia que ele usou era simples e infantil. Mas era a estratégia que Deus deu, porque a princípio era o que ele sabia fazer. Sabe o que mostra? Mostra que há momentos na nossa vida que a gente nasce pequeno e a nossa estratégia, ela é pequena também. Ela é frágil e infantil. Mas quando Deus está no controle, a pedra que é lançada da funda de Davi, ela pega a fronte
do gigante e ele morre na hora. Sabe o que o Senhor ministra no meu coração? Que quando você tem estratégia de Deus, a pedra que é lançada, ela morre, a pessoa morre na hora, sabe por quê? Porque a estratégia do céu, ela ainda é melhor do que a estratégia do homem, do que a estratégia militar. Só que as escrituras sagradas narram que à medida que Davi foi evoluindo, a estratégia dele foi melhorando. Ele foi para a caverna de Adulão, mas não mais fragilizado e infantilizado com uma estratégia simples. Ele foi para a caverna de Adulão com uma estratégia militar dada pelo próprio Deus, para mostrar para você que você não deve subestimar aquilo que Deus coloca em você. Para você ver e para você não subestimar aquelas mentiras que Satanás lança de pessoas mal intencionadas, de pessoas que não têm a possibilidade nenhuma de ser aquilo que elas são, porque dentro delas tem uma facção que vai contra aquilo que Deus colocou em você. Exatamente como era Saul. Dentro de Saul existia uma facção que odiava Davi, porque ele enxergava em Davi alguém separado e ungido por Deus e ele não. E sabe o que me mostra isso? Quantas das vezes nós somos perseguidos, mesmo sem ter aquele cargo, mesmo sem ter a posição social, mesmo sem ter a estratégia deles. Sabe por quê? Porque eles querem o que você tem, e o que você tem é a aprovação de Deus. Mais vale a aprovação do céu, a aprovação de Deus, do que as coisas dessa terra, do que a liderança do homem. Saul parou tudo para perseguir Davi. Só que enquanto isso, Davi levantava esse exército, o exército dos excluídos, dos recusados, dos negligenciados, dos não aceitos, dos marginalizados. Porque é dessa forma que as pessoas que acham que são nos vê. Quantas das vezes você não foi marginalizado, excluído? Quantas das vezes eu? Quem é você? O que você faz? Quem você pensa que é? Quando vir essa fala, você vai dizer assim: eu sou alguém que o Eterno escolheu. Eu posso não significar nada para ninguém, mas para Deus eu significo muito. E o trono ele separou para mim. Era exatamente esse entendimento que Davi tinha, sem afrontar ninguém, e mesmo assim, a posição dele era uma afronta para Saul, porque é exatamente aquilo que ele não tinha, era aquilo que ele queria. Saul queria ser esse, amado pelo povo, amado por Deus. Mas toda vez que alguém que é levantado por Deus age com maldade, o Senhor recusa essa liderança. O Senhor recusa esse reinado. Porque o Senhor, ele jamais vai confiar coisas grandes na mão daquele que persegue o escolhido de Deus. Na mão daquele que tenta de estratégia para matar aquele que Deus levantou. Deus jamais vai fazer prosperar o maligno na vida daquele que o Senhor levanta para fazer aquilo que Deus estabeleceu. Por isso que o importante não é como você começa, mas é como você termina. Saul começou bem, mas ele terminou mal, porque ele acreditava na força do braço dele. Porque ele acreditava na posição que ele assumia. E que a gente nunca venha ter esse sentimento de Saul, de achar que nós somos alguma coisa porque estamos em algum lugar.
Porque quando essa soberba vem, o próprio Deus, ele se encarrega de abater aquele que pensa que é. E é nessa simplicidade que Davi consegue subir ao trono. E sabe o que acontece? Davi não precisou matar Saul. Davi não precisou colocar a mão no ungido de Deus, porque Saul, ele foi separado por Deus. Davi passou o tempo todo fugindo para não ser como Saul era. Mas chegou o momento certo que o próprio Senhor colocou a mão nos inimigos de Davi. As Escrituras Sagradas narram que Saul, ele perseguiu tanto Davi, e quando ele viu que não existia mais possibilidade, ele mesmo acabou com a própria vida. Não na mão do exército de Davi, mas na mão do exército inimigo de Saul. Os nossos inimigos não somos nós que colocamos a mão. É o próprio Deus que providencia. É o próprio Deus que usa de estratégia. Porque uma coisa é tão verdadeira. Você só pode colher aquilo que você semeou. Davi semeou tanta maldade, tanta facção, que ele foi colhendo no meio disso tudo aquilo que ele oferecia. Que nós possamos enxergar essa história para poder semear coisas que a gente vai entender que lá na frente a gente vai colher aquilo que a gente está semeando hoje. E era exatamente nessa dinâmica que Davi ia para cima, com a integridade do céu, com a estratégia do Senhor. E dessa forma Davi toma o trono de Israel, sendo o rei eleito pelo povo, escolhido por Deus, ungido pelo Senhor. Amém? Eu quero orar por você. Eu tô aqui com um caderninho de oração. Caiu a conexão, gente. E para finalizar, eu tô aqui com meu caderninho de oração. Essa live vai ficar salva. Todas as pessoas que deixarem o nome aí, eu vou estar colocando aqui no meu caderninho de oração para estar orando e intercedendo pelas vidas que deixarem uma mensagem nessa ministração. E eu quero agradecer a participação de cada um que estiver aí. E quero pedir algo também para você. Compartilhe essa live para alcançar outras vidas. Toda segunda-feira, às 20h30, eu vou estar aqui ministrando para você. E Deus tem alcançado muitas vidas através desse trabalho. Amém? Vamos orar? Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, aqui está o caderno de oração. E Pai, em nome de Jesus, as vidas que estão aqui, Senhor, que o Senhor venha de encontro, trazendo cura, libertação, restauração. Pai, também existem pessoas que estão ao vivo, Senhor, recebendo essa palavra, Pai. Pai, eu peço que o Senhor cobre cada um com o teu santo sangue. Vai de encontro a hospitais, a leitos, pessoas enfermas, depressivas. Que o Senhor venha ativar elas naquilo que o Senhor tem para a vida delas, que elas venham ser cobertas com o teu santo sangue, do alto da cabeça à planta dos pés. Toda mentira de Satanás, todo levante, toda fúria, toda malignidade sobre a vida dos seus que estão aqui recebendo essa ministração, eu repreendo pelo poder que há na autoridade do teu santo nome, Pai. Abençoa essas vidas que o Senhor colocou aqui hoje. Abençoe as vidas que vão receber essa ministração, que eles venham, Pai amado, receber essa ministração e que o Senhor venha encontrar solos férteis, Pai, e que esses solos férteis venham frutificar, que essas pessoas venham ser lançadas para o destino, propósito eterno do Senhor, que elas venham ser ativadas no dom e no talento, naquilo que o Senhor colocou em cada um, em nome de Jesus, amém. Um beijo no coração. Fica com Deus, compartilha essa palavra e até segunda-feira às 20h. Deus abençoe a Kátia, Thaís Ferreira. Quem mais, amor? Arago Lima. Quem mais?
Arago, Moró, Marosca. Um monte de gente que tá aí, gente, que não vai dar pra eu ficar citando o nome. Mas aquele que deixar o nome, eu vou estar colocando no meu caderno e vou mandar um abraço. Amém? Priscila Paris, que está abrindo os rodas de vídeo pra mim. Rafaela Rodrigues, um beijo no coração. Mateus Novaes, que também tá aqui. Deus abençoe sua vida, meu querido. Fica com Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Paz e graça. Fiquem com Deus. Amém?